Olá, tudo bem? Vamos para mais um vídeo de exercícios de resolução de exercício de matemática, gente. Nesse vídeo nós continuaremos tratando, sobre função quadrática, a famosa função de segundo grau, e nós já estamos aqui no terceiro vídeo, né? E ainda teremos outros vídeos. Bora para mais umas resoluções? Muito bem, o exercício 30, né, proposto aí na lista, diz o seguinte: determine as coordenadas do vértice da parábola correspondente a cada função. Então, para determinar o vértice da parábola, nós temos aí uma formulazinha, né? Então, vamos ver aqui, letra A, vamos determinar o vértice aqui dessa parábola. O vértice da parábola, nós sabemos que o vértice da parábola, ele é x do vértice, né? E o y do vértice, né? Um ponto. Então, nós vamos calcular o x do vértice e a fórmula do x do vértice é menos b sobre 2a. Então, aqui nós temos menos, né? Que é da fórmula, menos 2, que é o valor de b, nessa função aqui, né? É o que acompanha o b, é o que acompanha o x, sobre 2 vezes o valor de a, que é 1. Então, nós temos menos com menos mais 2 sobre 2, que é igual a 1. Então, eu já descobri que o valor aqui do x do vértice é 1. Então, se eu tenho o valor do x do vértice, eu posso descobrir o valor do y do vértice substituindo o x na função, fazendo f de 1. Então, f de 1 seria 1 ao quadrado, né? Porque a função está x ao quadrado, menos 2x, então menos 2 vezes 1, mais 3. Então, f de 1 é igual a 1 menos 2 mais 3. Então, aqui, 1 mais 3, 4, menos 2, 2. Então, f de 1 aqui seria 2. Então, o y do vértice igual a 2. Então, nós temos aqui o ponto que representa o vértice dessa função, dessa parábola, seria 1 e 2, ok? Então, vamos escrever aqui o vértice 1 e 2. Agora, nós vamos descobrir aqui qual vértice, né, dessa parábola representada por essa função aqui da letra B, que é f de x igual a 4x ao quadrado mais 4. Então, nós temos aqui que o x do vértice, então essa aqui é a letra B, o x do vértice, ele é igual a menos b sobre 2a. Qual é o valor de b aqui nessa função? O b é o que acompanha o x, então o x não aparece aqui, então significa que o b é zero. Como zero ele é um número nulo, né, nós não vamos colocar nenhum sinal. Então, 2 vezes o valor de a, que é 4, 0 sobre 8, que é igual a 0. Então, o x do vértice é 0. Então, o y do vértice vai ser igual a f de 0, ok? Nessa função aqui. 4 vezes 0 ao quadrado mais 4. 4 vezes 0 vai ser 0, né? Então, sobrou 4. Então, nós temos que y do vértice é igual a 4. Então, nós temos o vértice 0 e 4. Na letra C, nós vamos encontrar também o vértice. Encontrando aqui o vértice dessa parábola, representada por essa função, nós vamos, então, primeiramente calcular o x, que é menos b sobre 2a. Menos b, então, menos 12, sobre 2 vezes a, que é 2. Então, o valor do b é menos 12, o valor de a é 2. Então, 12 sobre 2 vezes 2, 4. 12 dividido por 4 é igual a 3. Então, esse é o x do vértice. Y do vértice é igual
f de 3. Então, eu substituo aqui 2 vezes 3 ao quadrado, né? Porque x é ao quadrado, menos 12 vezes 3, mais 7. Então, eu tenho aqui y do vértice igual 2 vezes 9, menos 36, mais 7. Então, o y do vértice seria 18, menos 36 mais 7. 18 menos 36, menos 18. Menos 18 mais 7. Então, o y do vértice menos 11, ok? Então, aqui nós temos o vértice igual 3 e menos 11. Seria esse o ponto. Continuando aqui, nós temos a letra D. Então, nós vamos calcular o x do vértice, que é igual a menos b, sobre 2a, que é igual. Então, menos b, que é menos 2, sobre 2 vezes 3, que é igual, então, a 2 sobre 6. Simplificando aqui, eu posso dividir por 2 e por 2, né? Então, 1/3. Então, eu tenho que o x do vértice vale 1/3. Então, o y do vértice é igual a f de 1/3. Igual. Então, nós vamos fazer 3 vezes 1/3 ao quadrado, menos 2 vezes 1/3, mais 1. Então, o y do vértice vai ser igual a 3 vezes 1/9, menos 2 vezes 1, 2/3, mais 1. Y do vértice, então, 3 e 9, eu posso simplificar aqui dividindo por 3. Aqui fica 1 e aqui vai ficar 3. Então, 1 vezes 1, 1/3, menos 2/3, mais 1. Resolvendo aqui, nós temos 1/3 menos 2/3, então 3, 2 menos 1, menos 1, mais 1. Então, resolvendo aqui, nós temos y do vértice, que é igual, tiro o MMC, entre 3 e 1, aqui fica 1, menos 1, né? 3 dividido por 1, 3 vezes 1, 3, então mais 3. Menos 1 mais 3, então, y do vértice é igual menos 1 mais 3, 2/3. Então, aqui nós temos x do vértice, 1/3, e o y do vértice, 2/3. Ok? Então, esse será o ponto do vértice aqui. Muito bem, letra E, x do vértice, então, menos b sobre 2a. Então, vamos lá, menos o b, né, o coeficiente b aqui, menos 10/3, sobre 2 vezes o a, 1/3. Então, aqui vai ficar positivo, 10/3, e aqui nós vamos multiplicar 2 vezes 1/3, vai ficar 2/3. Então, aqui quando nós temos uma divisão de frações, nós fazemos a primeira vezes o inverso da segunda, ok? Aqui nós simplificamos, 3 por 3 vai ficar 1. 10 e 2 nós podemos simplificar dividindo por 2, 10 dividido por 2 vai ficar 5, 2 dividido por 2 vai ficar 1. Agora, nós multiplicamos os resultados, 5 sobre 1, que é 5. Então, o x do vértice igual a 5. Então, se nós queremos encontrar o y do vértice,
o y do vértice é igual a f de 5. Então, dentro dessa função, nós temos 1/3 vezes 5 ao quadrado, menos 10/3 vezes 5, mais 5. Então, nós temos y do vértice igual a 1/3 vezes 25, menos 10 vezes 5, 50/3, mais 5. Então, nós temos 1 vezes 25, 25/3, menos 50/3, mais 5. Podemos já resolver isso aqui, né? Y do vértice, então, 25/3, como são frações com denominadores iguais, eu conservo o denominador e resolvo o numerador. 25 menos 50, menos 25/3, mais 5. Aqui eu vou precisar tirar MMC, 3. 3 dividido por 3, então aqui permanece 25, aqui seria 1. 3 dividido por 1, 3 vezes 5, 15. Então, menos 25 mais 15 ficaria, então, 10/3, menos 10/3, né? Então, aqui, nós temos o vértice, o x é 5 e o y menos 10/3. Letra F. Na letra F, então, nós temos o x do vértice, menos b sobre 2a. Aqui nós vamos trabalhar um pouquinho com radical, né? Então, menos o valor de b, menos raiz de 3, né? Menos raiz de 3 sobre 2 vezes a. O a vale 1, então aqui menos com menos vai ficar positivo. Raiz de 3 sobre 2 vezes 1, 2. Então, nós temos aqui que o valor do a aqui, o x do vértice, desculpa, o x do vértice aqui, raiz de 3 sobre 2. Então, o y do vértice, ele é o mesmo que o f de raiz de 3 sobre 2. Substituindo nessa função, nós temos raiz de 3 sobre 2 elevado ao quadrado, menos raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre 2. Então, nós temos y do vértice. Raiz de 3 ao quadrado, gente, é 3, porque 3 ao quadrado, 9, raiz quadrada de 9, 3, né? Então, quando nós temos um radical, uma raiz quadrada elevada ao quadrado, vai ser o radicando que está aqui dentro, ok? O resultado. 2 ao quadrado, 4. Menos raiz de 3 vezes raiz de 3 seria raiz de 3 ao quadrado. Então, se eu tenho raiz quadrada de 3 ao quadrado, eu extraio 3 de dentro do radical, vai ficar apenas 3. Então, 3 meios. Então, eu tenho aqui uma subtração de frações com denominadores diferentes. Eu vou tirar MMC. MMC entre 4 e 2 é 4. Como aqui o denominador é o mesmo, eu repito o numerador. Menos 4 dividido por 2, 2, vezes o 3, 6. Então, eu tenho 3 menos 6. 3 menos 6, menos 3/4. Muito bem, então, eu tenho aqui o vértice, ele é igual a raiz de 3 sobre 2 e menos 3/4. Esse é o par ordenado. Lembrando que também o y do vértice, ele pode ser calculado por menos delta sobre 4a. Porém, optamos aqui por resolver simplesmente substituindo o x dentro da função. Mas também pode se resolver por essa forma, ok?
Ok, o eixo de simetria da parábola, que representa a função g de x igual a 2x ao quadrado, menos 4x mais 1, intersecta o eixo x na abscissa. Eixo de simetria, o eixo de simetria, ele passa exatamente no vértice, né? Porque o vértice ele está aqui, olha, no eixo de simetria. Ele está bem no meio da parábola. Então, o eixo de simetria, ele vai intersectar a parábola no vértice, né? No ponto do vértice. Então, se eu quero saber onde ele intersecta o eixo x, né? Eu quero a abscissa, então eu quero o x do vértice. Então, eu já tenho uma função, então eu vou descobrir apenas o x do vértice, que é dado pela fórmula menos b sobre 2a. Então, menos b sobre 2a, menos 4 sobre 2 vezes 2. Vai ficar 4 positivo sobre 4, igual, então, a 1. Então, x igual a 1. É onde o eixo de simetria vai passar. Então, gabarito, letra A. Exercício 32 fala o seguinte: obtenha as coordenadas do vértice da parábola. Nós sabemos a fórmula para calcular o vértice da parábola, porém aqui nesse caso nós temos o gráfico da parábola, nós não temos a lei da função. Então, através do gráfico é possível, né, que nós definirmos, né, essa lei. Então, vamos definir aqui da lei, né, a lei da parábola, a lei da função. Então, nós temos aqui algumas informações. Nós temos aqui que a parábola ela intersecta o eixo y no ponto menos 4. Então, esse ponto, ele vai me trazer a informação do valor do coeficiente c. Então, eu já posso concluir aqui que o coeficiente c, ele vale menos 4. E aqui, olha, onde intersecta o eixo x, né, são as raízes, o y vale 0. Então, aqui eu tenho dois pontos. O menos 4 e 0, e tenho o ponto 2 e 0. Então, nós vamos utilizar esses dois pontos, mais a informação do coeficiente c, e vamos encontrar aqui a lei da função. Então, primeiramente aqui, nós temos que a lei da função, então, eu vou colocar y, é y igual a x ao quadrado mais bx mais, no caso, vamos colocar menos, né? Menos 4, que é o valor do c, desculpa. Então, aqui, olha, nessa função nós temos uma lei com o coeficiente c já, né? Então, aqui, olha, nós vamos pegar essa função. Nessa função, nós vamos trabalhar com esses pontos aqui. Primeiramente, o ponto menos 4 e 0. Vamos lançar esse ponto aqui. Só que ao invés de colocar y igual a x ao quadrado, já vamos colocar isso aqui igual a y. Então, ax ao quadrado, então o x vale menos 4. Então, a vezes menos 4 ao quadrado, mais b vezes menos 4, o valor de x, tá, gente? Substituindo aqui na lei da função. Igual ao y, fiz ao contrário, igual ao y, que é 0. Menos 4 ao quadrado, 16, né? 16 vezes a, 16a. Menos 4 vezes b, menos 4b, menos 4, igual a 0. Eu posso simplificar aqui dividindo tudo por menos 4, né, gente?
dividindo por menos 4 aqui, olha, vai ficar 4A, que a gente já simplifica, menos B, menos 1. Isso aqui ainda nós podemos igual a zero. Isso aqui ainda nós podemos colocar 4A menos B igual a 1. Passei o 1 para depois o sinal de igual. Ok? Então, nós encontramos aqui a primeira equaçãozinha aqui de primeiro grau, envolvendo duas incógnitas. Vamos encontrar mais uma através do ponto 2 e 0. Então, através desse pontinho aqui, nós vamos encontrar A vezes 2 ao quadrado, mais B vezes 2, menos 4 igual a 0. Então, vai ficar 4A mais 2B menos 4 igual a 0. Gente, podemos simplificar isso aqui, dividindo por... Aqui, gente, não é dividindo por menos, multiplicando, não. Aqui é dividindo por 4, tá? Não sei por que eu coloquei menos 4 multiplicando. Eu estou dividindo essa equação aqui por 4, ok? Então, aqui, olha, nós vamos fazer o mesmo. Nós vamos simplificar aqui dividindo por 2, tá? Dividindo tudo isso aqui por 2, vai ficar 2A mais B, menos 4 por 2, menos 2, igual a 0. Então, aqui vai ficar 2A mais B igual a 2. Então, eu já fiquei aqui com uma equaçãozinha simplificada. Vamos vamos montar um sistema aqui, né? Montando o sistema, nós temos 4A menos B igual a 1 e 2A mais B igual a 2. Percebam que essa simplificação que nós fizemos aqui nos ajudou, né? Aqui nós vamos fazer a resolução, já vamos cancelar o B. Vejam que é possível, né? 4A mais 2A, 6A. 1 mais 2, 3. Então, nós temos A igual a 3 sextos. Então, nós temos A igual a 1 meio. A igual a 1 meio. Então, nós encontramos já o coeficiente A. Vamos encontrar o coeficiente B. Claro, nós vamos pegar a menor das equações. 2A mais B igual a 2, né? Vamos pegar essa equação aqui e vamos substituir o A, que é igual a 1 meio, né? 2 vezes A é 1 meio, mais B igual a 2. 2 vezes 1, 2, dividido por 2, 1. 1 mais B igual a 2. Então, nós temos B igual a 2 menos 1, B igual a 1. Então, nós encontramos B igual a 1. Qual é a lei, então, da função? A lei da função vai ser f de x, ou y, no caso, né? Igual a que? 1 meio de x ao quadrado. Nem preciso escrever aqui a lei da função, né? Eu descobri os coeficientes aqui. Mas vamos colocar bonitinho aqui, tá? Mais x menos 4. Então, nós já descobrimos aqui os coeficientes, é o que é necessário, né? Não precisaríamos nem escrever a lei da função, não, tá bom? Mas escrevi aqui para vocês visualizarem direitinho. Agora, nós precisamos de quê? Nós precisamos calcular o vértice. O vértice, na verdade, precisaríamos, né, gente? Depois a gente, pra gente ter que usar aqui, quando a gente for descobrir o y do vértice, é legal, é mais interessante lançar na função mesmo, né? O vértice, então, vamos lá para o x. O x do vértice, ele é menos b sobre 2a. Menos, quanto vale o b? 1 sobre 2 vezes 1 meio. Então, aqui, olha, o 2 com 2 vai simplificar, vai ficar 1. Então, 1 sobre 1 menos 1 sobre 1 é igual a
menos 1. Então, o x do vértice é igual a menos 1. Então, nós vamos calcular agora o y do vértice. Calculando o y do vértice, nós vamos substituir aqui na função. 1 meio vezes menos 1 ao quadrado, mais, eu já posso colocar menos 1 aqui, né? Menos 1, menos 4. Então, aqui vai ficar 1 meio vezes 1, menos 4, menos 1, menos 5. Então, aqui, 1 meio menos 5. Tirando o MMC aqui, 2. 2 dividido por 2, 2, 1, vezes 1. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 10, vezes 5, 10. Então, aqui nós temos menos 9 meios. Não tem como simplificar. Vai ficar 9 meios mesmo. Então, eu tenho o x do vértice, que é menos 1, e o y do vértice, que é menos 9 meios. Então, o vértice aqui é menos 1 e menos 9 meios. Então, esse pontinho aqui, que é o vértice da parábola, ele tem coordenadas menos 1 e menos 9 meios, ok? Exercício número 33 nos diz o seguinte: escreva as coordenadas do vértice da parábola que representa cada função. Então, nós vamos fazer aqui o vértice da parábola. Para calcular o vértice da parábola, nós vamos ter que desenvolver isso aqui, né? Então, na letra A, nós temos o seguinte: desenvolvendo aqui o f de x, nós temos x menos 1 ao quadrado. X menos 1 ao quadrado, então, é x menos 1 vezes x menos 1. Ou, então, nós vamos já fazer de forma direta, né? O quadrado do primeiro, então, o quadrado do primeiro é x ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, menos 2 vezes x vezes o segundo, que é 1. Mais o quadrado do segundo, que é 1 ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar o quê? X ao quadrado menos 2x mais 1. Então, essa aqui é a função já desenvolvida aqui. Então, aqui nós vamos ter claramente os coeficientes A, B e C. Então, nós podemos calcular o x do vértice menos b sobre 2a, menos 2 sobre 2 vezes 1, que é igual a 2 sobre 2, que é igual a 1. Então, o x do vértice, o y do vértice, a gente simplesmente substitui aqui, né? Eu posso substituir aqui desse jeito, quanto também substituir aqui. Então, vamos lá. 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 mais 1. Então, é igual 1 menos 2 mais 1. Então, 1 mais 1, 2. 2 menos 2 é igual a 0. Então, eu encontrei aqui o y do vértice. Então, como que ficou o vértice aqui? 1, o x e 0. A letra B. Também vamos desenvolver. Nós temos x, né, f de x, que é igual a x mais 3 ao quadrado. Então, nós vamos desenvolver isso aqui. Quadrado do primeiro, então, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, vai ficar o quê? F de x igual x ao quadrado mais 6x mais 9. Então, aqui, olha, nós temos essa função aqui, nós temos condições de ver aqui os coeficientes A, B e C.
Então, nós vamos colocar o seguinte. Então, vamos descobrir o x do vértice. O x do vértice é menos b sobre 2a. Então, eu tenho menos 6 sobre 2 vezes 1. Então, menos 6 por 2, menos 3. Então, eu tenho que o x do vértice vale menos 3. Então, o y do vértice eu vou substituir aqui na função. Eu posso substituir aqui também, tanto faz. Vamos lá, então, substituir aqui, olha, vai ficar menos 3 mais 3 elevado ao quadrado. Menos 3 mais 3, 0 ao quadrado, é igual a 0. Se eu substituir aqui também, é a mesma coisa, tá? Então, se eu fizer aqui, olha, menos 3 ao quadrado mais 6 vezes menos 3 mais 9, vai ficar 9 menos 18 mais 9. 9 mais 9, 18, menos 18, 0. Então, tanto faz. É a mesma função, ok? Então, aqui nós temos o vértice menos 3 e 0, ok? A letra C, nós também vamos desenvolver aqui a nossa função. Então, eu tenho x menos 1 meio ao quadrado. Então, o quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, aqui, olha, nós temos f de x igual x ao quadrado. Então, 2 com 2 vai simplificar aqui. Menos x mais 1 quarto. Então, nós temos essa função, nós vamos substituir aqui. Nós vamos encontrar o x do vértice, que é menos b sobre 2a. Menos 1 sobre 2 vezes 1. 1 meio. Ok? Agora, o y do vértice, nós podemos jogar dentro aqui dessa fórmula desenvolvida, né, dessa função já desenvolvida, como também podemos lançar aqui. Eu acho que seria muito mais simples jogar aqui, olha, x menos 1 meio ao quadrado. Por quê? Nós faríamos 1 meio menos 1 meio ao quadrado. 1 meio menos 1 meio, 0 ao quadrado, que é igual a 0. Então, nós temos aqui o y do vértice igual a 0. Então, nós temos um vértice aqui, 1 meio e 0. Agora, na letra D, nós temos f de x igual x mais raiz de 5 ao quadrado. Nós também vamos fazer o desenvolvimento aqui. Quadrado do primeiro mais 2, que multiplica o primeiro, que multiplica o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, aqui nós temos, olha, x ao quadrado mais 2, raiz de 2x, mais raiz de 2 ao quadrado, 2. Então, nós temos essa função aqui. Nós temos elemento coeficiente A, coeficiente B, coeficiente C. Então, nós temos condições aqui de encontrar o x do vértice, que é menos b sobre 2a. Menos 2 raiz de 2 sobre 2 vezes 1. Então, aqui o x do vértice é igual. Aqui, olha, o 2 nós podemos simplificar. Então, vai ficar menos raiz de 2. Ok? Raiz de 2 não, né, gente? Isso aqui é raiz de 5. Ó, aqui é raiz de 5, a única diferença é isso. Eu tô fazendo com raiz de 2, sendo que, na verdade, aqui não é raiz de 2, é raiz de 5, tá? Então, aqui, ó, menos raiz de 5, ok? Então, aqui, o x do vértice vai ser menos raiz de 5. Então, o y do vértice, nós podemos lançar aqui nessa função. Então, o valor do x é menos raiz de 5 mais raiz de 5 ao quadrado. Então, o y do vértice vai ser igual, menos raiz de 5 mais raiz de 5, 0.
Então, percebam que nós encontramos sempre o y do vértice. Então, o vértice aqui foi o quê? Menos raiz de 5 e 0. Encontramos sempre o y do vértice igual a 0. Então, aqui pergunta o seguinte: quais as regularidades podem ser verificadas nas coordenadas do vértice da parábola de uma função do tipo f de x igual a x mais p ao quadrado, com p pertencente aos reais? Então, gente, nós vemos aqui que a abscissa, ela será o quê? Sempre menos x, né? Sempre menos x. E a ordenada aqui, ela será sempre 0, né? O P aqui será sempre 0, ok? Percebam que aqui, olha, a abscissa aqui é menos 1, nós encontramos aqui 1, ou seja, é o inverso, né? É o oposto. Aqui, 3, e o nosso x do vértice aqui é menos 3, o oposto também. E sempre 0, o y, ok? Muito bem. Número 35. Dada a função quadrática g de x igual a x ao quadrado mais bx mais 3 é a ordenada do vértice y de v igual a 2, qual número natural mais se aproxima de a sobre b ao quadrado? Então, nós temos aqui algumas informações. Nós temos aqui a função, a lei da função. Só que nessa lei da função nós temos apenas uma informação que nós podemos extrair aqui dessa lei. Nós não temos o valor do coeficiente a nem do coeficiente b, mas nós podemos extrair aqui a informação que o c vale 3, né? Então, aqui nós temos o seguinte, e temos outra informação, fala que a ordenada do vértice, né, y de v, é igual a 2. A ordenada do vértice vale 2. Então, aqui, olha, nós podemos tirar o seguinte: qual é a fórmula do y do vértice? É menos delta sobre 4a. Quanto vale delta? Então, eu vou pôr menos. O delta vale b ao quadrado menos 4ac sobre 4a. Ok? Então, aqui, olha, o menos ele vai multiplicar por tudo que está aqui dentro dos parênteses. Então, menos b ao quadrado mais 4ac sobre 4a. Então, isso aqui é a fórmula do y do vértice, mas já desenvolvida aqui, ok? Então, o y do vértice, nós vamos ter que usar essa fórmula mesmo, tá? Então, nós vamos colocar o seguinte, já que y do vértice é menos b ao quadrado mais 4ac sobre 4a, e eu sei que o y do vértice é igual a 2, então posso dizer que isso, né, é igual a 2. Então, vamos desenvolver isso aqui e continuar resolvendo. Menos b ao quadrado mais 4ac é igual a 4a vezes 2. 4a vezes 2 é igual a 8a. Então, aqui, gente, eu tenho que c vale 3. Então, vamos substituir o valor de c aqui, ok? b ao quadrado mais 4 vezes a vezes 3 igual a 8a. Certo? Então, aqui nós temos b ao quadrado mais 4 vezes 3, 12. Então, tenho 12a igual a 8a. Então, eu tenho menos b ao quadrado. Vamos passar esse 12a para lá. 8a menos 12a. Então, eu tenho menos b ao quadrado igual. Eu tenho, então, 8a menos 12a. Vai ficar menos 4a. Para ficar tudo positivo aqui, vamos multiplicar por menos 1. E aí, fica b ao quadrado igual a 4a.
ok? Ok, aqui, gente, eu quero o quê? Eu quero A sobre B ao quadrado. O A, ele está aqui. Se eu passar esse B ao quadrado para cá, eu vou ter A sobre B ao quadrado, né? Então, eu preciso passar esse B para cá e esse A, esse 4 para cá. Então, aqui, olha, para que fique só A sobre B ao quadrado. Então, aqui ficaria o quê? Se eu tirar o B daqui, vai ficar 1. E eu passo o 4 para cá, vai ficar 1 sobre 4. E aqui, olha, o B, o A continua, e o B aqui vai ficar B ao quadrado. Então, eu tenho que A sobre B ao quadrado é igual a 1 quarto. Então, percebam que eu precisei fazer alguns artifícios matemáticos aqui para poder chegar nesse resultado. Então, o número natural que mais se aproxima, então, o número natural que mais se aproxima de A sobre B ao quadrado é o quê? O número natural é o zero. Por quê? A sobre B ao quadrado é 1 quarto. 1 quarto, 0,25. O número natural que está mais próximo de 0,25 é o zero, ok? Dois postes de 6 metros de altura estão distantes 20 metros um do outro. Devido às altas temperaturas do verão, os fios de eletricidade que passam por esses postes dilataram, formando uma curva que pode ser descrita aproximadamente pela função em que x é a distância em relação ao poste da esquerda e y é a altura do fio em relação ao solo, ambas medidas em metros. Muito bem, gente, nós temos aqui uma situação, né? Nós temos aqui que esse poste aqui, ele mede 6 metros, esse aqui também mede 6 metros. Esse ponto aqui, o y, né? Aqui, vamos pensar isso aqui no y, ele vale 6, aqui também o y vale 6. Eles estão no mesmo, vamos dizer assim, eles estão no mesmo nível, né? E aqui, quando chega uma certa época, né, a temperatura alta do verão, né, no caso, esse fio ele dilata, né? Os fios eles se dilatam e aqui cria eles vão ficar mais assim, né? Folgados aqui. Então, eles vão formar uma leve curva aqui para baixo. Então, nós queremos saber o seguinte: aqui a distância dos postes, a altura do fio é 5,85 metros. Então, aqui a altura máxima é 6, né, do fio. Mas ele pode ter aqui, olha, que altura, que lugar, que posição que ele vai ter aqui quando for 5,85 metros de altura. Então, aqui, o que é essa distância dos postes? A distância dos postes é x, é dada por x. Então, aqui o y é igual a 5,85. Então, a altura é o valor do y. Então, eu vou ter que encontrar o valor de x aqui, né? Vou ter que encontrar o valor de x. E como são dois postes, né? Eu vou encontrar dois valores aqui para x. Por quê? Ele vai estar, esse ponto, ele vai estar a uma distância do primeiro poste e a outra distância do outro poste, do segundo poste, ok? Então, nós vamos precisar resolver aqui nessa função, nós vamos substituir o y aqui, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa função, 1 sobre 500,
x ao quadrado menos 1 sobre 25x mais 6 igual a quê? 5,85 igual a y, né? Muito bem. O grande problema aqui dessa questão são os valores, né? A nossa função está com valores bem pequenos, né? 1,500 avos, 1,25 avos, 5,85. O que pode nos atrapalhar um pouquinho seria isso. Mas o raciocínio aqui é o de sempre com relação à função. Nós percebemos que aqui é uma função quadrática, aqui vai formar o quê? Uma parábola, né? Esse fio aqui, né? Dilatado aqui para baixo, ele vai formar uma parábola. E nós já temos aqui a função, a lei da função. Então, nós precisamos encontrar valores de x. Então, nós vamos resolver uma equação de segundo grau. Uma equação de segundo grau, nós vamos resolver. Então, aqui, gente, nós temos uma equação em que nós temos denominadores aqui. Então, nós vamos tirar o MMC, porque a gente já simplifica aqui de uma vez. Tirando o MMC entre 500, 21 e 1, nós temos que o valor do MMC é 500. E a gente já tira esse denominador, né? Então, 500 dividido por 500, 1. Então, aqui vai continuar x ao quadrado. Menos 500 dividido por 25 vai dar 20. Então, 20 vezes 1, então, menos 20x. 500 dividido por 1 é 500. 500 vezes 6, 3.000. Igual. 500 dividido por 1 também, 500 vezes 5,85. Aqui, gente, aconselho que a gente ponha o seguinte. Vamos colocar 5,85, ao invés de 5,85, nós podemos colocar 585 centésimos. Colocar em forma de fração, para a gente não precisar trabalhar com vírgula, ok? Concordam, gente? 5,85 é o mesmo que 585 centésimos. 2 casas depois da vírgula, ok? Eu coloquei, representei sob a forma fracionária um número decimal, ok? Então, aqui, olha, 500 dividido por 100 é 5. 5 vezes 585, 2.925. Então, eu tirei MMC de uma igualdade aqui. Então, eu posso cancelar aqui o denominador, né? Então, aqui eu tenho x ao quadrado menos 20x mais 3.000. Vamos passar esse 2.925 para cá, vai passar 2.000 menos 2.925 igual a 0. Então, eu tenho x ao quadrado menos 20x mais 3.000, mais 3.000 não, 3.000 menos 2.925 vai ficar 75. Então, aqui é 75 igual a 0. Ok, eu tenho uma equação de segundo grau. Vamos resolver essa equação. Resolvendo essa equação aqui, nós temos o seguinte. Vamos passar para uma outra página aqui, limpar essa página. Ok, então, já fizemos aqueles cálculos, né, para chegar nessa função. Então, nós temos, vamos resolver, então, aqui essa equação. Então, nós temos delta igual a b ao quadrado, então, tenho menos 20 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 75. Delta igual a 400 menos
4 vezes 75 é igual a 300. Então, eu tenho aqui 400 menos 300, que é 100. Então, delta é igual a 100. Então, vamos resolver aqui. X é igual menos B, que vai dar 20, né? Positivo, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 100, sobre 2 vezes o valor de A. Qual é o valor de A? 1. Então, eu tenho x igual a 20, mais ou menos 10. Raiz quadrada de 100 é 10 sobre 2. Então, eu vou ter aqui dois valores para x. X', 20 mais 10 sobre 2. E x duas linhas, 20 menos 10 sobre 2. 20 mais 10, 30. Então, eu tenho 15. 20 menos 10, 10 sobre 2, 5. Então, eu tenho que a distância dos postes, a altura. Aqui, a distância dos postes da altura do fio é 5,85 metros. Ele está nessa altura, o fio está nessa altura, né, 5,85 metros, quando nesse ponto ele vai estar a 5 metros de um poste e a distância de 15 metros de outro poste, ok? Então, 5 metros e 15 metros, ok? Então, isso significa que esses postes eles estão a distância um do outro de aproximadamente aí 20 metros, né? De distância. Bom, letra B. A letra B nos fala o seguinte: qual a menor distância do fio em relação ao solo? Bom, o solo está aqui, né? A maior distância que ele tem é aqui a altura do poste. Mas quando ele dilata e ele pode chegar a uma altura mínima aqui com relação ao solo, né? Então, olhando aqui com relação aos conhecimentos que nós temos uma parábola. Então, esse ponto aqui, mínimo, ele é o quê? O vértice da nossa parábola. Como nós estamos analisando a altura, né? Nós queremos a altura dele aqui, nós estamos analisando o quê? O y. Então, nós queremos o y do vértice. Então, nós queremos saber qual é o y do vértice com relação a essa função, né? Então, nós podemos calcular aqui menos delta sobre 4a em relação a essa função, né? Que representa a função que representa desse fio aqui, né? Então, nós temos aqui o y do vértice, que é... Vamos calcular aqui o delta e depois a gente lança aqui nessa fórmula, tá? Então, o delta aqui, b ao quadrado. Então, b é menos 1 sobre 25 ao quadrado. Menos 4 vezes a vezes o c, que é 6. Então, nós temos aqui delta igual. Aqui menos 1 sobre 25 avos vai ficar positivo, né? Então, nós vamos ter 1 sobre 25 ao quadrado, 625, menos o 4 e o 500 aqui, nós podemos simplificar, dividindo por 4. Aqui, 4 por 4 é 1. 500 dividido por 4 é 125. Ok? Então, aqui ficaria 1 vezes 1 vezes 6, 6. E aqui no denominador, apenas 125. Então, aqui, tirando a MMC entre 625 e 125, daria 625.
625 por 625, 1 menos 625 dividido por 125 daria 5. 5 vezes 6, 30. Então, aqui nós temos o delta igual 1 menos 30 menos 29 sobre 625. Olha, não tem como simplificar. Vai ficar assim por enquanto, ok? 29 sobre 625. O y do vértice é o quê? É menos delta, então menos 29 sobre 625 sobre o quê? 4 vezes A. Quanto vale o A? 1 sobre 500, né? 1 sobre 500. Aqui o mais complicadinho são esses números, assim, nesse formato, né, gente? Então, aqui nós temos y do vértice. Y do vértice igual. Aqui vai ficar 29, 625 positivo, né? E aqui 4 e 500 nós vamos simplificar. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 125. Então, nós temos 1 sobre 125. Então, aqui, olha, nós vamos dividir uma fração por outra. Então, nós fazemos a multiplicação da primeira pelo inverso da segunda. Então, 625 e 125, nós podemos dividir os dois por 125. Aqui fica 1 e aqui fica 5. Então, aqui multiplicando aqui, 29 vezes 1 e 5 vezes 1, nós temos que o y do vértice é 29 sobre 5. Se nós dividirmos 29 por 5, nós vamos encontrar 5,8. Então, essa é a menor altura, que é a menor distância do fio em relação ao solo, ok? Exercício número 40. Na construção de edifícios e monumentos, seja por propriedades estruturais ou por motivos estéticos, podemos observar a presença de algumas formas que se assemelham a uma parábola. Algumas pontes, por exemplo, apresentam em sua estrutura um arco em forma de parábola. Observe o esquema de uma ponte sobre um rio, cujo arco lembra uma parábola, ok? Isso aqui nós podemos ver que lembra uma parábola, né? Bom, esse arco pode ser representado matematicamente pela função y igual a menos 0,002 menos 0,0021 x ao quadrado mais 1,0563x, na qual y representa a distância entre o nível do rio e o arco, e x representa a distância em linha reta a partir de uma das extremidades do arco no nível do rio, ambos expressos em metros. Bom, aqui nós temos a função, né? O nosso y, ele vai representar a distância dessa ponte até o nível do rio. E o x aqui, nós temos que ele representa a distância de uma extremidade, né? Das extremidades, de um ponto até uma das extremidades. Então, vamos ver, letra A nos pede o seguinte. Supondo que uma pessoa escale a ponte representada no esquema, qual será a maior altura que ela poderá atingir em relação ao nível do rio? Então, gente, nós temos aqui essas duas extremidades estão no nível do rio, né? Então, aqui, olha, essas duas extremidades estão no nível do rio. Então, se eu quero a maior, né, a altura, qual será a maior altura que ela poderá
alcançar? Então, nós temos aqui o vértice, né? E se nós queremos a altura, então nós vamos relacionar com o y, ok? Então, nós queremos o y do vértice, seguindo essa função aqui, ok? Então, vamos lá. Y do vértice, gente. Y do vértice é igual a menos delta sobre 4A. Então, nós vamos precisar aqui calcular o delta. O delta é b ao quadrado. Quanto vale o b? 1,0563. Então, isso aqui é o quadrado. Nós vamos trabalhar com números decimais, infelizmente, né? Gostando ou não. Menos 4 vezes A, quanto vale A? Também um número decimal. Então, menos 0,0021 vezes C. Quanto vale C? 0. Então, isso aqui tudo vai ser 0. Multiplicando tudo aqui por 0 vai dar 0. Então, ficou somente esse número aqui, o b elevado ao quadrado. Então, o delta é esse número aqui elevado ao quadrado, né? Quanto que vai ser? 1,15176,969. Então, o delta vai ser isso aqui, certo? Então, o y do vértice é o menos delta, que é 1, esse número enorme, 6969, dividido por 4 vezes o valor do A. O valor do A é negativo, 0,021. E aqui, gente, resolvendo, aqui nós temos menos 1,576969. Resolvendo aqui, multiplicando 4 por esse número, vai ficar menos 0,0084. Menos com menos, mais. E nós temos aqui uma divisão. Essa divisão vai dar 132,8. Então, nós podemos arredondar aqui, então vai ser aproximadamente 133 metros de altura. Muito bem, resolvemos aqui a letra A. Vamos então para a letra B. Qual é a distância entre as extremidades do arco formado pela ponte, representada no esquema do nível do rio? Bom, gente, a distância ela é representada por x. Então, se eu quero saber a distância de uma extremidade à outra, eu vou ter que calcular aqui, igualar a zero, encontrar aqui os zeros da função, né? Então, aqui, olha, menos 0,0021, né? 0,021. X ao quadrado, mais 1,0563x igual a zero. Nem preciso usar Bhaskara, eu posso colocar o x em evidência. Então, eu tenho x, que multiplica menos 0,0021x, mais 1,0563, igual a zero. Então, eu tenho x igual a zero. Então, esse primeiro ponto aqui, né, está no ponto zero. Então, eu vou encontrar o outro, para eu saber a distância aqui de uma extremidade à outra. Então, eu tenho menos 0,0021x mais 1,0563 igual a zero. Porque eu tenho um produto aqui, né? A gente iguala o primeiro termo e depois eu igualo o segundo termo a zero. Então, igualando aqui a zero, eu tenho menos 0,0021x igual a menos 1,0563
multiplicando por menos 1 aqui, vai ficar tudo positivo, né? Então, eu vou ter x igual 1,0563 dividido por 0,0021. Então, fazendo essa divisão aqui, vai dar 503. Então, se aqui é 0, aqui é 503 metros, então a distância, né? Está perguntando qual a distância entre as extremidades. Então, a distância entre as extremidades é... Então, a resposta aqui, 503 metros. Ok? Então, por hoje é só. Eu vejo vocês na próxima resolução de exercícios. Até lá!